irmã engravidou de um íncubo. Boa noite, Mariana. Meu nome é Joana e pode falar sem problemas. E o que eu vou contar aqui é algo que até hoje me dá calafrio só de lembrar. Essa experiência aconteceu comigo, com a minha mãe e com a minha irmã. Quando eu tinha apenas 15 anos, isso aconteceu. Morávamos em uma zona rural afastada, quase isolada do resto da cidade. Para ter uma ideia, a cidade mais próxima ficava a mais ou menos uns 30 minutos de carro. Quando precisávamos ir, era só de cavalo ou em um dos caminhões do meu pai, quando ele não estava usando para o serviço. E o vizinho mais próximo nosso ficava a cerca de uns 20 minutos a pé. Na época, vivíamos eu, minha mãe, meu pai e a minha irmã Glória. E pode falar o nome dela. Ela era 3 anos mais velha que eu. Tínhamos uma rotina típica de interior. Criávamos alguns animais e cuidávamos da plantação junto com o meu pai. Tínhamos também 2 cachorros que sempre andavam para cima e para baixo com o meu pai. Eles eram muito fiéis e protetores, extremamente sensíveis a qualquer coisa estranha. O que eu vou relatar aqui começou em uma noite em que meu pai havia ido à cidade resolver umas pendências e avisou que só voltaria no dia seguinte. Era raro ele passar a noite fora, mas quando acontecia, ele sempre nos lembrava de algo muito específico. Nunca abram a porta para ninguém na minha ausência, por mais educado que a pessoa pareça. Como disse, era de noite, e os cachorros começaram a latir com uma fúria que eu nunca tinha visto. Eles estavam dentro de casa e ficaram rosnando para a porta, como se estivessem prontos para atacar. A sensação era de que tinha alguém lá fora. E não bastou nem um segundo, escutamos 3 batidas leves na porta, como se alguém realmente estivesse batendo. Minha mãe se aproximou da porta e eu, nervosa, lembrei a ela dos avisos do meu pai. Mas a gentileza dela, a gentileza de gente do interior, e o medo também de ser alguém precisando de muita ajuda, já que naquela tarde tinha chovido muito, ela acabou abrindo a porta para ver quem é. E quando ela abriu a porta, vimos um homem. Ele era bem alto, elegante, com um terno escuro, encharcado e um olhar bem calmo, quase que hipnótico. A voz dele era bem serena e envolvente. Parecia aqueles galãs de novela. Disse que estava a caminho da cidade quando seu cavalo caiu e morreu no caminho, e ele teve que o abandonar. Faltavam mais de 15 quilômetros até chegar ao próximo povoado, que seria a cidade. E por mais que a chuva tivesse dado uma trégua, ele disse que precisaria descansar, que seria impossível continuar. Minha mãe, mesmo hesitante, acabou deixando ele entrar. Deu umas toalhas para ele se secar e ofereceu um café bem quente. Ele se sentou conosco e começou a conversar como se fosse realmente de casa. Cada palavra que saía da boca dele nos deixava encantadas, eu e a minha irmã Glória. Era como se estivéssemos sonhando acordada. Imagina, 2 meninas do interior, encantadas com aquele homem. O mais estranho é que até hoje nenhuma de nós conseguimos lembrar com clareza do rosto dele. Lembrávamos que ele era bonito, sim, parecia até um pouco angelical, mas ao tentar descrever ali a imagem, simplesmente se desfaz, a gente não consegue lembrar. Eu só me lembro de uma sensação, de que havia algo profundamente errado com ele. Mas ao mesmo tempo que eu pensava nisso, a beleza dele, mesmo que eu não lembre hoje, parecia me hipnotizar. Mesmo que eu e a minha mãe e a minha irmã não lembramos das feições do rosto dele, pra gente ele era lindo. Ele demonstrou um interesse evidente por Glória, especialmente quando ela disse que tinha acabado de fazer seus 18 anos. Fez perguntas, contou a história da vida e, no entanto, nenhum de nós conseguimos se lembrar exatamente do que ele disse.
É como se aquelas memórias tivessem sido apagadas da nossa mente. Quando chegou a hora de dormir, minha mãe explicou que éramos só mulheres na casa e pediu educadamente que ele dormisse numa casinha de despejo. Era tipo um quarto que ficava fora de casa, onde guardávamos coisas que não usávamos com tanta frequência. Ele não se incomodou, sorriu e aceitou, com um tom até cavalheiresco. E ele foi se deitar lá numa cama improvisada pela minha mãe. Depois que ele saiu, ficamos comentando sobre a sua beleza e educação. Mas minha mãe, um pouco desconfiada, nos fez prometer que não contaríamos nada a meu pai e que jamais abriríamos a porta de madrugada, porque mesmo que ele aparentasse ser uma pessoa ali muito educada e aparentasse ser uma pessoa bondosa, não sabíamos do que ele era capaz. Ela sabia também que meu pai não aprovaria que ela tinha deixado ele dormir ali e com certeza brigaria com ela. Então concordamos ali com a minha mãe e eu fui dormir no quarto com Glória. A chuva tinha voltado com mais força. Eu demorava para pegar no sono e foi então que eu ouvi o som inconfundível das botas. Aquele mesmo som das botas daquele homem. E vinha do corredor que dava para o quarto que nós estávamos dormindo. Meu coração disparou. Tentei acordar minha irmã sussurrando, mas ela parecia dormir profundamente, não acordou por nada, como se estivesse até em transe. A maçaneta da porta girou bem devagar e a porta se abriu, mas não entrou ninguém. Eu fiquei olhando paralisada, esperando ver alguma coisa, mas não havia ninguém ali. Então eu levantei, fechei a porta com cuidado, ainda achando que talvez eu estivesse imaginando alguma coisa e nós não tivéssemos fechado a porta direito e por isso ela abriu. Voltei para a cama, me enrolei na coberta e tentei dormir. E foi quando eu ouvi novamente aqueles passos. Só que agora era como se estivesse dentro do quarto. Então eu ouvi um grito. Era Glória. Eu corri, acendi a luz. Ela estava imóvel, os olhos abertos, mas não conseguia se mexer. Ela estava paralisada e eu vi com meus próprios olhos o colchão afundar, como se alguém estivesse em cima dela e se deitasse ali. E ela começou a se debater, mas não estava acordada. O cobertor começou a mexer sozinho e eu não pensei duas vezes. Eu pulei ali de onde eu estava e puxei o cobertor dela com força, mas não havia nada ali. Eu até tinha pensado que era um de nossos cães, mas não tinha nada. E nesse momento que eu puxei o cobertor, minha irmã acordou gritando. Minha mãe correu para o nosso quarto sem entender o que estava acontecendo e eu disse a ela, desesperada, que o homem havia entrado ali na casa porque eu tinha escutado passos de bota. Mas a minha mãe disse que era impossível, que estava tudo trancado. Ela olhou ali a casa e a minha irmã, ainda pálida, apenas balançou a cabeça e disse que não viu ninguém e que ela tinha tido ali um pesadelo e por isso acordou ali assustada e que talvez eu tivesse tido algum sonho e por isso achava que ele estava ali. Depois daquela noite eu passei a me sentir como louca na casa. Minha irmã dizia que era tudo um sonho. Minha mãe preferiu não acreditar no que eu disse, mas eu tinha certeza do que eu ouvi e o que eu vi. Parecia que algo invisível tinha estado ali no quarto e tinha tentado algo com a minha irmã. E ainda assim, nem a minha mãe, nem a minha irmã falava mais sobre aquilo. E o mais estranho é que no dia seguinte, aquele homem desapareceu, como se nunca estivesse estado ali. Tá, mas aí podemos falar que ele foi embora sem que nós percebêssemos. Mas eu duvido muito que alguém, né, que dorme ali na nossa casa iria embora sem nos agradecer. Mas tudo bem. Houve algo também ainda naquela noite, naquela madrugada, que eu não consegui ignorar.
Quando a minha mãe entrou no quarto, depois do meu grito e do grito da minha irmã, ela notou que havia um líquido vermelho no lençol da cama da Glória. E não era assim menstruação. Disso nós tínhamos certeza. Minha mãe ficou em choque, como se uma verdade horrível tivesse passado ali pela cabeça dela. Mas não me disse nada, só mandou eu sair do quarto e ficou sozinha com a minha irmã. As duas trocaram ali os lençol, as roupas, e no dia seguinte agiram como se nada tivesse acontecido. Cheguei até a perguntar a Glória se ela havia se machucado, mas ela disse que não. E só depois eu entendi o que foi. Só que aquilo continuou e piorou. Nas noites seguintes, comecei a ouvir minha irmã gemendo baixinho enquanto dormia. Às vezes ela sussurrava frases desconexas. Outras vezes parecia conversar como se alguém estivesse ali. No começo eu achei que fosse coisa da minha cabeça ou algum tipo de sonho estranho dela. Mas com o tempo os sons foram ficando mais claros, mais frequentes. Ela se mexia, suspirava alto e parecia não se importar se alguém ouvia. Na quarta noite, depois da visita daquele homem, eu simplesmente não aguentei mais dividir o quarto com a minha irmã. Peguei meu travesseiro e fui dormir na sala. Mas o que aconteceu naquela madrugada foi algo muito pior do que qualquer coisa que eu esperava. Eu vi algo que me fez estremecer. Naquela noite, resolvi ficar acordada um pouco mais, olhando para a porta do quarto da minha irmã com um misto de medo e curiosidade. Era como se alguma coisa me dissesse que aquela coisa invisível iria voltar. E aquilo voltou. Eu não o vi diretamente, mas senti a presença daquilo. E vi quando a colcha da cama da minha irmã começou a se mover. Havia algo. Alguém parecia deitar ali junto com ela. Os lençóis começaram a subir e descer. Num ato íntimo, se é que vocês me entendem. Era impossível não ver aquilo. E aquilo realmente não era um sonho. Não era a minha imaginação. Eu me aproximei devagar, sem fazer barulho. Quando estiquei a mão para puxar a coxa, o volume que estava em cima ali da cama desapareceu, ficando só a minha irmã. Foi como se aquilo tivesse evaporado no ar. Minha irmã estava suada e ofegante, completamente agitada, mas parecia dormir profundamente. Ela se mexia, mas não acordava. Parecia que ela estava em transe. Murmurava algumas palavras com a voz embargada, como se estivesse presa num sonho muito vívido. E foi aí que eu resolvi sacudir ela ali para poder acordá-la. E quando ela abriu os olhos, né, ela estava muito assustada e olhou ao redor como se tivesse saído de um lugar diferente e ficou muito irritada comigo. Disse que eu tinha estragado o melhor sonho da vida dela. E eu perguntei do que se tratava. E ela só me contou depois que eu prometi não falar nada à nossa mãe. Disse que sonhava todas as noites, desde a visita daquele homem, que ele vinha nos seus sonhos e fazia amor com ela. Que era tudo tão real que ela acordava com o corpo reagindo, como se realmente aquilo tudo tivesse acontecido. Ela me contou isso com um sorriso no rosto, como se fosse uma adolescente apaixonada vivendo a sua primeira fantasia. Disse que mesmo nunca tendo tido relações na vida real, agora ela sabia exatamente como era e que se sentia completa com ele naqueles sonhos. Eu fiquei paralisada. Para mim aquilo era mais um pesadelo do que um sonho. E o pior, estava acontecendo bem ali debaixo do nosso teto. Quando contei a ela de tudo o que eu vi, e principalmente do que eu vi naquela noite, que eu vi algo sobre ela do mesmo jeito da primeira vez que eu puxei a coxa e não havia ninguém, o sorriso dela se desfez. Ela ficou branca. E o silêncio ali seguiu. Foi muito tenso essa hora. Parecia que o medo pairava ali no olhar dela. E ela me disse que era impossível.
pois era só sonhos. Na noite seguinte, o som das botas ecoou novamente. As mesmas pisadas pesadas, arrastadas, como se ele estivesse ali, dentro da nossa casa. Glória e eu acordamos apavoradas, pois depois que eu comentei com a Glória o que eu via, ela parece que começou a sentir medo daquilo. Nós gritamos ali juntas, num estado de pânico, e foi tão intenso que meus pais correram desesperados até o quarto. Não conseguimos explicar o que tinha acontecido. Não havia como colocar em palavras aquilo sem parecer que estávamos loucas. E pior do que isso, contar a verdade ali seria como confessar ali um pecado para os nossos pais, que nem sabíamos se era nosso, se tínhamos culpa. Apesar que o pecado maior era da minha irmã, pois ela dizia que no início gostava daquilo. Mas dentro de mim eu sabia aquela coisa, aquele homem, aquilo não era humano. Aquilo não era só um sonho. E ele não tinha ido embora. Eu já tinha até parado de contar quantas vezes acordei de madrugada com a minha irmã gemendo no escuro. Ela dizia que era só um sonho. Mas eu sabia que havia algo ali, ou alguém. Ela dizia também que, apesar de sentir medo às vezes, não conseguia fazê-lo parar. E, forçada pelo meu desespero, eu convenci a Glória a contar tudo à nossa mãe. Ela admitiu que vinha sonhando repetidamente com um homem que nos visitou e que nesses sonhos ela fazia amor com ele. Eu contei o que eu tinha visto ali sobre ela e que desaparecia quando eu puxava a coxa. Minha mãe, num primeiro momento, ela reagiu com a negação e nos deu um tapa. Mas eu acho que essa reação dela foi mais por medo do que por raiva. Minha mãe dizia que isso era impossível e que era pra gente orar ao invés de ficar pensando besteira. Mas tudo começou a mudar quando a Glória começou a definhar. A saúde dela piorou muito. De uma hora para outra ela ficou pálida, com olheiras fundas, o cabelo dela começou a cair, ela parou de se alimentar ali direito e quase não dormia. Foi numa dessas que ela acabou vomitando pela primeira vez no meio da madrugada e a minha mãe se assustou e chamou um médico da cidade, pois o vômito cheirava carniça podre. O diagnóstico veio como uma bomba. Minha irmã estava com sintomas de gravidez. Meu pai quase teve um colapso quando ouviu isso do médico, mas minha mãe dizia ser impossível, pois não saíamos de casa e nunca tínhamos ficado a sós com nenhum homem. O médico disse que colheria ali o sangue para levar e fazer o exame, para ter certeza se realmente era gravidez. Enquanto isso, meu pai, ele gritava, andava pela casa sem rumo, acusando Glória de ter se envolvido com alguém escondido, acusando a minha mãe de ter sido negligente com a gente. Mas isso era impossível. Nós vivíamos numa propriedade isolada, cercada de mato, com cachorros soltos. Ninguém entrava ali sem ser notado. E minha irmã mal saía de casa, muito menos à noite. E os vizinhos que eu citei acima, eles já eram idosos. Diante dessa situação, minha mãe resolveu contar toda a verdade. Falou do homem e que desde essa noite a minha irmã passou a ter sonhos constantes com ele, dos sinais estranhos e tudo o que ocorreu naquela noite. Meu pai ficou transtornado. Achei que ele colocaria a culpa em nós e fosse dizer que aquele homem abusou ali da minha irmã. Mas o que ele nos disse me deixou completamente sem entender e com medo. Meu pai disse que não tínhamos levado um homem para dentro de casa. Tínhamos deixado entrar um demônio. Ele chamou aquilo de íncubo e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse ser. Disse que esses seres visitavam mulheres em sonhos e drenavam sua energia vital, causavam doenças e em casos extremos onde a pessoa se envolvia ali com esse ser, poderia ocorrer até uma gravidez espiritual. Mas ele nunca tinha ouvido falar de um caso real. E ele também disse que tinha súcubo,
que é um demônio feminino que atrai também os homens. E até aí ele acreditava que aquele homem era um íncube e que abrimos a porta para ele. Confesso que na época eu fiquei incrédula, mas o que eu vi e o que eu ouvia, e principalmente os sonhos da minha irmã, eu não podia ignorar essa possibilidade que meu pai disse. Minha irmã, depois que ouviu isso tudo, começou a chorar, mas meu pai a tranquilizou e disse que daria um jeito. E conforme o tempo passava, a barriga da Glória começou a crescer e seu estado também piorava muito. E por muitas vezes nós chegamos a ver a barriga dela se mover de uma forma descomunal, como se algo estivesse girando lá dentro. A pele chegava a esticar. Não era como um bebê normal como a gente vê, mas era muito estranho e confesso que me dava medo. Nas noites mais críticas, ela ria descontroladamente, com uma risada rouca, distorcida. Às vezes parecia realmente estar possuída. Falava coisas horríveis para mim e para os meus pais e nos tratava por nomes que não eram os nossos e que nós nunca tínhamos ouvido falar. Era como se ela fosse outra pessoa, como se algo estivesse realmente possuindo ali o corpo dela. E lembra do exame que o médico fez? Deu negativo. E como a barriga dela crescia, o médico solicitou que fizéssemos uma ultrassonografia para poder ver o que era. Mas não deu nada, não tinha nada, estava tudo vazio. Ele disse que poderia ser uma gravidez psicológica, mas nós acreditávamos que seria sim uma espécie de gravidez espiritual, como meu pai tinha dito. Meu pai foi então atrás de um senhor que benzia, ele já estava desesperado. Esse senhor entendia de muitas coisas, era tipo um curandeiro ali da região. E os dois, meu pai e esse senhor, tentaram forçar uma espécie de aborto. Mas quando se aproximaram dela, Glória os empurrou com uma força que ninguém entendia. Eles voaram longe. Imagina, meu pai, um homem grande e forte, e o senhor, ele tinha ali uns 55 anos e era bem forte. Eles foram jogados como se não fossem nada. E ela parecia estar fora de si. Eu confesso que me deu muito medo, pois eu olhei para ela e vi que seus olhos estavam completamente escuros, a pele dela muito pálida. O senhor, nesse momento, ele levantando ali do chão, assustado, disse que não poderia nos ajudar e disse que ela estava possuída. E que seja lá o que fosse que estivesse no ventre dela, não queria ir embora. E o senhor saiu correndo, indo embora sem nos ajudar. Meu pai, ainda desesperado, resolveu procurar o padre na igreja na cidade. E o padre veio nos visitar. Explicamos tudo. Ele ouviu em silêncio, fez perguntas específicas e depois de pensar muito, ele nos alertou. Ele acreditava que Glória estava sendo usada por algo que queria nascer, às custas ali da alma dela. Ele disse que não nascer fisicamente como um bebê normal, mas na espiritualidade, no mundo espiritual, e que se não agíssemos logo, poderíamos perdê-la. Na tentativa de salvá-la, o padre começou um pequeno ritual. Rezou, leu passagens de Bíblia, usou água benta. Enquanto isso, Glória só gritava e se debatia. Tentava atacar o padre como se estivesse realmente possuída. Isso durou aí por volta de quase uma semana. Mas pouco a pouco a sua força foi sumindo e ela acabou desmaiando. No dia seguinte, ela teve uma febre muito forte. Ela delirava, mas parecia um pouco mais calma e lúcida às vezes. O padre disse que aquilo era o início do fim da influência maligna, que a entidade estava tentando resistir à expulsão. Sim, o padre acreditava que ela estava realmente possuída. Depois de um mês de sofrimento, muita oração e o padre vindo a cada 2 dias, a febre começou a ceder. Ela começou a se alimentar melhor, mas havia muita tristeza nela. Dava para ver no olhar dela. Ela carregava algo dentro de si que não sabia o que era e que nunca pediu para estar ali.
Certa noite, Glória correu para o banheiro e vomitou muito, mas muito mesmo. Tanto que eu nunca tinha visto antes. O vômito era escuro, quase vermelho, como se fosse sangue. Ela chorava de dor e ao mesmo tempo o sangue escorria entre suas pernas. Ela desmaiou no banheiro e por causa do silêncio minha mãe foi vê-la e a achou e mandou eu chamar meu pai. Eu fui atrás do meu pai, ele pegou o caminhão e conseguimos levá-la para o hospital. Ela foi internada às pressas e aí veio o choque. Glória não estava grávida, mas segundo os exames, o que havia dentro dela era um tumor raro, que mimetizava os sintomas de uma gravidez. Mimetizava? Essa palavra é nova aqui. Que mimetizava os sintomas de uma gravidez. Os médicos chamaram de pseudogestação tumoral. Disseram que era incomum, mas não era impossível. Meu pai, indignado, insistia que viu algo se movendo dentro da barriga da filha. Nós todos vimos. Vimos a pele dela se levantar como se algo vivo se mexesse de um lado para o outro. Mas os médicos foram categóricos, tumores não se movem assim, e disse que talvez nós imaginamos isso. E meu pai questionou sobre o exame da ultrassonografia, que havia feito antes e que não tinha mostrado esse tumor. Já essa parte os médicos não souberam explicar, porque segundo eles esse tumor estava ali há muito tempo. A cirurgia foi marcada, pois segundo os médicos era só isso que restava. E era pra gente rezar para não acontecer algo grave, pois já estava num estado crítico. Mas graças a Deus tudo ocorreu bem, mas deixou sequelas. Não da cirurgia. Glória sobreviveu, mas nunca foi mais a mesma. Não fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. Ela passou a evitar qualquer contato íntimo. Nunca quis se relacionar com homem algum. Nem a minha mãe pode tocar seu corpo. Aquela experiência foi traumática demais para ser esquecida. Pelo menos para ela. Para nós também, de uma certa forma. Ela chegou a me contar que depois da cirurgia, ela ainda sonhava com aquele homem. Só que dessa vez ele vinha com muita raiva e abusava muito dela. E dizia que ela matou o filho dele. Ela se sente culpada por tudo que aconteceu. E diz que permitiu que ele entrasse, que ela gostou nas primeiras vezes. O padre até hoje a visita. E minha irmã também faz acompanhamento psicológico. Para falar a verdade, todos nós fazemos. E agora, toda noite antes de dormir, tanto eu quanto elas rezamos. Quero dizer aqui que todos nós mantemos sigilo do que aconteceu, inclusive o padre. Pois eu sei que parece loucura, é uma história de filme, mas só quem presenciou sabe o quão horrível foi. O padre disse que o tumor de Glória, na realidade, foi o mal que ela gerava, pois quando o mal não conseguiu vencer no mundo espiritual, ele fez esse tumor e que talvez o plano fosse para matá-la. Por isso não foi mostrado nas ultrassonografia. Ai, Mariana, eu não sei em que acreditar. Eu só sei que minha irmã ficou grávida de algo ruim. E conversando com o padre também, ele me disse que já havia visto isso antes. Um caso na nossa região. Eu pedi que ele me contasse, mas ele me disse que assim como guardaria a nossa história, ele preferia não falar da história dessa outra pessoa. Preferia guardar para si. E eu respeitei. Anos depois, eu já casada, e em uma visita à minha mãe e à minha irmã, nós sentamos para conversar e esse assunto acabou surgindo. Minha irmã ainda fica desconfortável, mas nesse dia ela se abriu. Eu, minha mãe e Glória falamos daquilo com muita calma, como se falasse de outra vida. E foi ali que percebemos algo muito estranho. Como disse acima, nenhuma de nós se lembrava do rosto daquele homem, nem a própria Glória que sonhava com ele.
ela só se lembra do rosto dele nos sonhos que ela fez depois da cirurgia. Ela dizia que era muito assustador, que ele vinha com um rosto demoníaco e com muita raiva. Mas do dia em que ele apareceu, nenhuma de nós lembrávamos. Só sabíamos, ou melhor, sentíamos que ele era bonito e sedutor. Mas a sua imagem na nossa mente era como um vulto, um borrão. Como se ele nunca tivesse tido um rosto humano de verdade. Aí já estava quase me esquecendo. Lembra que quando ele chegou em nossa casa, ele disse que seu cavalo havia morrido na estrada e que ele o havia abandonado? Pois é, ninguém nunca encontrou esse cavalo. Nós nunca ficamos sabendo de nada parecido. Mariana, muito obrigada pelo espaço e sei que pode parecer loucura. E só penso que quem dera que fosse mesmo. E termina aqui o relato dela. E, gente, o que vocês acham, né? Muito obrigada à moça que enviou o relato. E eu, como disse, eu acredito sim, porque eu já vi relatos parecidos com esse. Eu vi relatos de uma moça que ela acreditava que tinha engravidado de um demônio, que eu acredito que seja um íncube também. Então, assim, não é só este relato, tem vários outros, né? Tem um relato de uma moça também que eu ouvi que ela... acho que fizeram magia pra ela e ela acreditava estar carregando ali algo ruim dentro dela. Tipo, a barriga crescia, tudo, e fazia exames e não tinha nada. E no caso dessa aqui, fizeram exames ali, ela tinha os sintomas e não via nada. E do nada apareceu esse tumor ali, né? Um tumor raro, segundo o médico. E por sorte, né, ela passou mal e foi levada a tempo ao hospital ali. E outra coisa que me intrigou, por que nenhuma das três lembra do rosto dele? Né? Tipo, a irmã, que a Glória, ela lembra depois que ela passou ali, removeu ali o tumor e tal. Ela continuou sonhando com ele e ele se mostrava ali com uma face demoníaca. E elas sentiam ali que ele era bonito, mas elas não lembravam do rosto dele ali. Entendeu? Tipo, ele entrou, ele sentou, ele conversou, ele foi ali na presença realmente de um homem ali normal, de carne e osso, mas elas não lembravam ali da presença dele. E isso acontece muito, gente. E eu fiquei assim, encabulada com esse relato, né? Como eu falei, eu não tinha lido ele todo, tinha lido só uma parte, mas só o título dele me chamou muita atenção. E provavelmente, acho que essa semana ainda deve sair aí a coletânea de íncubos e súcubos, né? Que eu separei, eu acho que uns 3 relatos. E eu parei quando eu cheguei nesse, que eu falei, eu vou gravar ele porque é uma forma de eu já gravar e já saber realmente do que se trata. Realmente não tem muita coisa de pesado, ela amenizou bastante, mas a gente dá pra entender o que aconteceu, o que rolou aqui realmente. Mas eu acho interessante esse tipo de relato. Não duvido de nada, porque como a gente tem tantos relatos aí de pessoas que viram assombrações, né? Tem os médios que têm contatos aí com espíritos, entidades, né? Então eu acredito que esse ser existe sim, e não é só um relato, eu acho que tem muito mais. Porém as pessoas, né, por ser um assunto assim um pouco delicado, um assunto mais íntimo, as pessoas têm vergonha de dividir. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aí seu like se gostou também do vídeo. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito. Peço desculpa aí também, gente, pela leitura, porque essa parte aqui, né, do final, eu tive que praticamente gravar novamente. Porque a primeira parte, na hora que foi salvar aqui, eu não sei o que aconteceu, ela se perdeu. Aí eu comecei a gravar e não tava dando certo, não sei porquê, de jeito nenhum dava certo. E eu tive que, tipo, deixar essa parte aqui, uns 15 minutos, mais ou menos. E fui gravar outro relato pra depois voltar aqui e gravar isso aqui. Não sei porquê, parecia que algo tava me impedindo de gravar isso aqui, mas tá gravado. E aí, gostou deste relato? Então deixa seu like,
Hypa também, se tiver a função de hypar, e comenta muito aí o que vocês acharam de cada relato. Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal de cortes e ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Temos vídeos aqui todos os dias, vídeos de cortes do canal Fadinha do Sobrenatural, que é o canal oficial, onde tem relatos novos todos os dias. Se você quiser se inscrever lá, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo. Se inscreva lá também e se inscreva aqui também e deixa seu like. E se quiser me enviar um relato seu, o e-mail também tá aqui na descrição. É sobrenaturaltube18@gmail.com. Me envia lá que eu conto no canal oficial e depois eu trago aqui. No mais é isso, meu muito obrigada a cada um de vocês e um beijo pra vocês.